semana passada falámos sobre o coração de Neemias. Quando o povo de Israel viveu um tempo de desobediência a Deus, desagradaram a Deus, correram atrás de idolatria, fizeram muitas coisas erradas, né? E Deus proferiu uma mensagem profética de juízo sobre o seu próprio povo e usou o rei da Babilônia para corrigir o seu povo. E isso fala o livro de Neemias e o livro de Esdras, ou o primeiro livro de Esdras e Neemias, fala acerca disso. Vimos essa profecia que era em Jeremias capítulo 25, versículo 8 a 12, em que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas nessa mesma profecia havia também uma palavra de esperança, que 70 anos depois desse exílio, eles iam ser libertos, e eles iam retornar a Jerusalém, eles iam como povo louvar, adorar a Deus, a glória da segunda casa, etc. Tudo isso foi profetizado. E então o livro de Neemias, juntamente com o livro de Esdras, são uma curiosidade que nos primeiros tempos, muitos só há uns anos, bem mais tarde, é que houve esta separação entre Esdras e Neemias, mas eles eram apenas um livro ou uma obra, talvez Esdras 1, Esdras 2, mas é apenas uma curiosidade, em que relata o quê? Relata então Esdras e Neemias, é o mesmo autor que relata a vinda do povo de Deus para Jerusalém. Aqueles estavam exilados, e vimos a semana passada que isso aconteceu por 3 fases, ou 3 turnos, né? A primeira fase, Esdras de 1 a 6, Zorobabel, ele lidera essa parte de um povo que volta para Jerusalém com o propósito de reedificar o templo, não é? O templo que tinha sido destruído 60 anos depois. Esdras, do capítulo 7 ao versículo 10, fala do próprio Esdras, que ele retorna para Jerusalém com mais um punhado de povo de Deus, com o objetivo de quê? De ensinar a lei, de voltar a trazer a lei. Vamos ver isso mais à frente. Eles abrem a lei e eles querem ouvir, eles têm temor, eles querem obedecer a Deus, eles querem fazer a vontade de Deus. Então tem como esse objetivo e reconstruir a comunidade. Claro que se lemos esses livros percebemos que há muita oposição, muitas destas coisas ficam paradas a meio, e então entramos em Neemias no capítulo 1, e aqui está o enquadramento de Neemias. Neemias é um homem, é a história de um homem que ama a Deus, ama a obra de Deus, se preocupa com a obra de Deus. Ele é copeiro do rei lá na Babilônia, ele tem uma posição estável, está bem. Há um dos irmãos que vem de Jerusalém visitá-lo e ele pergunta: como é que está lá o nosso povo, como é que está lá a cidade? E ele recebe um relatório negativo de destruição, de obra paralisada, e o seu coração dói. Ele chora e ele clama a Deus, e foi isso que vimos a semana passada. Ele preocupa-se com a situação, ele ora e jejua com a disponibilidade de fazer alguma coisa, ele toma a sua própria responsabilidade, ele não culpa os outros, e ele lembra-se das promessas de Deus. E terminamos no último ponto que eu quero fazer, do último ponto da semana passada, o primeiro desta semana, em que Neemias, ele quer fazer parte da solução. No Neemias capítulo 1, verso 11, ele diz assim: sim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu Deus, fazer prosperar hoje, faz prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Era então eu copeiro do Rei. Pai, nesta manhã te agradecemos por este tempo, te pedimos a tua direção, Senhor, que tu possas falar a cada um de nós, Senhor, que eu possa ser apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Neemias pede para ser um
canal de bênçãos. Neemias faz parte desta geração que já nasceu na Babilônia, como alguns irmãos nossos que foram para o Luxemburgo há muitos anos atrás. Há filhos deles que já nasceram lá, né? Os pais são da Figueira, né? Eles naturalmente são de Figueira, são de Portugal, etc. Mas já nasceu. Este Neemias faz parte dessa geração que já nasceu lá. Mas há este coração, não, eu não quero ficar de fora. Há esta atitude, eu quero assumir a minha responsabilidade. Há esta atitude, eu quero ir a jogo, eu quero honrar a Deus, eu quero que Deus seja honrado, e a forma como as coisas estão não honra a Deus. Então temos que fazer alguma coisa para mudar a situação. Ele é aquele que abraça esta causa e com todas as dificuldades que tem pela frente, porque ele tem um passado. Zorobabel, as coisas não correram assim tão bem. No tempo de Esdras, as coisas não correram assim tão bem. Ou seja, e aqui na Neemias estamos aqui num período de 120 anos depois. A obra teve parado e agora quem garante que vai acontecer alguma coisa? Quem garante que comigo vai ser diferente? Em Neemias ele tinha esta crescente convicção de que Deus o estava a chamar para alguma coisa. Não tem a ver com alguma coisa o incomodava com a situação. E às vezes também há coisas assim connosco. Há coisas que nos incomodam. Não nos incomodar, de chatear, isto aqui. Mas nós temos que fazer alguma coisa para que as coisas sejam diferentes. As coisas não têm que ser assim. Deus quer te usar. Deus quer te usar para quê? Para que sejas um canal de bênção na vida das outras pessoas. Deus quer te usar para mudar essas circunstâncias à nossa volta. Quando há coisas que às vezes nos incomodam, é Deus a colocar essa sua convicção em nós que as coisas podem ser diferentes. Agora, às vezes nós temos este pensamento: não, eu não tenho capacidade, não, eu não tenho sabedoria, não, quem me garante que se os outros não fizeram, quem me garante que eu vou conseguir? Claro que não, etc. Mas eu penso que esta frase, eu não tenho a certeza, é de Albert Einstein, que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade. Irmãos, eu gostaria de lembrar o seguinte: o herói da história não é Neemias. O herói da história não és tu nem eu. O herói da história é Deus. Ele é o Senhor. Ele foi aquele que levantou uma nação para corrigir o seu povo. Foi ele que levantou outra nação para corrigir esse povo da Babilônia, ou esse rei pecaminoso. Foi ele que trouxe os seus filhos de volta. Ele é o Senhor, é Ele que opera tudo em nós. É Ele que opera tudo em vós. Às vezes temos esta mentalidade, parece que temos de ser isto, temos de ser aquilo. Parece que toda a capacidade está em nós e nós nos lembramos assim: o herói da história não é Neemias. Neemias só disse assim: Senhor, eu olhei para a Tua palavra, há uma promessa, há a promessa de Deus. Olha, se eu puder fazer alguma coisa, eis-me aqui, usa-me, faz a Tua vontade, opera o Teu querer, opera o Teu fazer, e é Deus que o levanta, é Deus que lhe dá sabedoria, é Deus que lhe dá graça, é Deus que lhe dá capacidade, é Deus que opera na vida de todo aquele seu povo, é Deus que cuida do seu povo e usa Neemias para iniciar todas essas coisas. Mas o herói da história, digo ao irmão lá, é Deus. É Deus, não tem a ver conosco, esta mentalidade que eu não sou capaz. Claro que eu não sou capaz, mas é Deus que vai abrir portas, é Deus que vai dar graça, é a bondade de Deus, é a mão de Deus, é a misericórdia de Deus, é o poder de Deus que vai operar nas nossas vidas e na nossa cidade. Então agora, Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 a 10, é a narrativa entre a conversa entre ele e o rei. Vimos a semana passada a conversa entre ele e Deus, né? Entre um amigo e depois a sua oração. Agora vamos ler a narrativa entre ele e o próprio rei.
Neemias capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei. Essa era uma das responsabilidades dele. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: porque estás triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: vive para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumida todas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Aprova ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para me darem passagem até que eu chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guardar do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores de além do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, Uronitas, Tobias, o servo amonita, lhes desagradou, como grande desagrado, que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. Irmãos, Deus quer nos usar como Ele usou Neemias. Deus quer nos usar. Agora, Neemias não ficou apenas a lamentar-se, ou a queixar-se, ou a criticar. Não, há um tempo de lamento, mas a seguir o que é que vamos fazer? Por isso eu dei o título a esta série: Mãos à Obra. Ele é um homem que ora. Ele é um homem que clama a Deus. Ele é um homem que se humilha na presença de Deus. Ele é um homem que jejua. E na verdade, esta narrativa, se nós lemos o capítulo 1, versículo 1, diz que o mês que estava aí é o mês Quisileu, quer dizer, mais ou menos novembro a dezembro, ou dezembro do ano 446 a.C. No capítulo 2, versículo 1, o ano que diz aí é Nisan, é mais ou menos março, abril do ano 445 a.C. Ou seja, passaram-se 4 meses. Diga ao irmão lá, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Ou seja, o que é que aconteceu? E aquilo que eu quero partilhar hoje é as atitudes de Neemias. A semana passada falámos do seu coração. Hoje eu gostaria de falar das atitudes. E uma vez que ele foi um homem usado por Deus, eu gostaria de pensar assim: olha, quem é que Deus usa? E eu vou falar 5 ou 6 palavras e tirar algumas lições bem práticas da vida de Neemias. Primeira palavra: preparação. Diga ao irmão lá, preparação. Deus usa pessoas que se preparam. Irmãos, ele é um homem que jejua. Ele é um homem que ora. Ele é um homem que ama a Deus, que derrama a sua vida na presença de Deus. Agora, a oração não exclui o fazer planos. A oração não exclui o trabalho. A oração não exclui a ação. E por que eu estou a falar isto? Porque, por exemplo, em Neemias capítulo 2, versículo 4, quando o rei pergunta assim: o que é que tu me pedes? Ele não fica ali meio engasgado a dizer assim: bem,
não sei bem, tenho que pensar. Não, ele tinha na ponta da língua tudo o que ele precisava para aquela obra. Isso me diz o quê? Que naquele tempo de espera de 4 meses, ele continuou a orar, ele continuou a clamar. E outra coisa interessante, ele ora e chora, mas a Bíblia diz que ele, até aquele dia, ele nunca se apresentou triste na presença do rei. Quer dizer que ele ora, chora, clama, diga ao irmão ao lado, e cara alegre. Ou seja, vamos trabalhar cara alegre, vamos enfrentar a vida cara alegre, ainda que eu esteja a chorar diante de Deus, a clamar, a derramar a minha alma na presença de Deus. Mas o que é que Neemias faz? Ele é tão específico, ele é tão claro, ele é tão objetivo, ele fez o trabalho de casa. Porque quando Neemias diz, o que é que tu queres? Ele disse logo, primeiro, olha, se for do teu agrado, que tu me envies a eu ir lá e reconstruir o muro. E ele tem uma lata que ele não fica por ali. Ele diz, olha, e já agora, olha, eu vou precisar de cartas para passar os vários territórios em segurança. E já agora, eu vou precisar de madeira. E tens aí o Asaf, que é o líder ou responsável das florestas do rei. Se me des uma carta para poder ir adquirir toda a madeira. Ou seja, e quando ele diz assim, quanto tempo, na versão, o livro diz assim, indiquei-lhe a data da partida. Ele não tinha garantia nenhuma que ele ia fazer isto. Ele não tinha garantia nenhuma. Não. Mas é alguém que se prepara. É alguém que se preparou. Diga ao irmão lá, do povo de Deus, prepara-se. O povo de Deus, o tempo de espera é um tempo de preparação. Muitas pessoas se queixam que não têm oportunidade, mas quando ela aparece, eles não estão preparados para agarrar a oportunidade. Então nós temos que estudar, então nós temos que nos preparar. O pastor orou, a mensagem, claro que eu orei, mas sabe o que é que eu fiz também? Me preparei, eu estudo, eu ouço, eu vejo, eu ouço outros, leio livros, leio este, procuro aquele, porque eu tenho que me preparar. Quando eles tocaram bem, claro. Porquê? Porque eles têm que estudar, eles têm que preparar, eles têm que fazer as coisas. E nós, povo de Deus, temos que entender este princípio. Ele é alguém que busca, ele é alguém que ora, ele é alguém que jejua, ele é alguém que clama a Deus, mas nesse entretanto, ele faz planos. Ele não sabe se isso vai acontecer ou não, ele não sabe se o rei vai permitir, ele não sabe se vai conseguir fazer, mas ele não deixa de se preparar para aquilo que ele está a pedir a Deus. Ou seja, preparação. Trabalho. Irmãos, nós estamos a orar pelos novos convertidos ou por pessoas que não conhecem Jesus. É importante, claro que sim, mas não menos importante, nós temos vindo e na sexta-feira, Senhor, vamos orar. Senhor, dá-nos oportunidade. Pessoas que tenham fome de Deus, que tenham fome de Ti, que venham ter connosco. Então, temos que preparar-nos, estudar um bocadinho a palavra de Deus, preparar algumas mensagens de salvação, alguns versículos, alguma coisa. Não é para debitar a cassete, mas estamos preparados que no dia ou na hora que a oportunidade surgir, nós não sabemos quando, nós não sabemos aonde, nós não sabemos quem, mas estamos preparados para falar a palavra de Deus, para deixar o Espírito Santo nos guiar, para deixar o Espírito Santo, ou seja, nós temos a dizer, Deus dá-nos sabedoria, mas nós temos que procurar. É como alguém, pastor, ore por mim, eu vou fazer um teste amanhã, estudaste alguma coisa? Temos que estudar. Temos que nos preparar. Olha, para quê? Olha, vamos orar. Então não precisas orar, precisas. Para quê? Olha, Senhor, que eu não fique nervoso, que eu não fique tão nervoso, tão preocupado, que eu de repente dá-me uma branca. Não, que a tua paz encha o meu coração, que eu possa trazer à minha memória aquilo que eu tenho sido diligente, eu tenho trabalhado, eu tenho preparado, Senhor, mas que nada atrapalhe o dia em que eu sou testado com esta prova. Ou seja, diga ao irmão lá, trabalha. Nós, irmãos, não podemos deixar-nos que a preguiça domine a nossa vida. Nós não podemos deixar-nos ocupar tanto pelas redes sociais que não nos ensinam nada, ou televisão. Não, nós temos que ser um povo diligente. Juventude, vocês não podem se deixar levar pela preguiça. Vocês precisam ser diligentes, vocês precisam trabalhar. Vocês têm sonhos. Eu vou orar. Claro que vamos orar. Deus vai vos ajudar, sim. E agora ao lado, e tu tens de trabalhar. Ser responsável.
dizer assim, não, eu estou focado, há um curso para tirar, então o tempo da brincadeira vai ser um dia destes, agora não é tempo, o tempo de ir com os amigos para as noitadas, para ir para lá, também não é agora eu tenho que estar focado, eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um foco. E Neemias me ensina isso. Ele jejuou, ele orou, ele fez tudo isso, mas não deixou de fazer o seu trabalho de casa. Aquilo que eu posso fazer, diga ao meu lado, nós temos que fazer. Segunda palavra que eu quero trazer aos irmãos é a palavra ousadia. Deus usa pessoas ousadas. Irmãos, a ousadia leva-nos a agir. Por outro lado, o medo leva-nos a ficar paralisados. Se a ousadia leva-nos a agir, a fazer alguma coisa, o medo paralisa-nos, o medo oprime-nos e o medo é legítimo. Às vezes o medo de não estar, nem é medo das circunstâncias, às vezes é o medo de não estar à altura da circunstância. E ficamos nervosos, ficamos temerosos, mas não podemos deixar que o medo domine a nossa vida, porque o medo, ele vai fazer parte da nossa vida. Pastor, vamos orar para que eu nunca tenha medo. Isso não existe. Não, ousadia não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo. É nós caminharmos em frente apesar do medo. No versículo 2, quando o rei fala com ele e diz, olha, porquê que estás triste? É um ponto-chave e diz aqui que então temi muito em grande maneira. Ou seja, eu agora não posso fugir, eu vou ter que falar. E será que este medo era realista? Claro que sim. Se nós lermos Esdras capítulo 4, nós vamos perceber porque é que ele está com medo. Ele está com medo porque Zorobabel, quando ele começou a edificar o templo, houve perseguição. Houve, por exemplo, os judeus que não tinham sido exilados, ficaram por ali já gerações e gerações, e eles vão querer ajudar o povo a edificar o templo. E Zorobabel diz, não, vocês não são parte de nós, esta é a nossa responsabilidade. E se começarmos a ler no Esdras, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, versículo 2, versículo 3, ou seja, o Esdras 4, nós vamos entender porque que ele está com medo. No versículo 4 diz, contudo o povo resistia na terra, tentava desencorajá-los e aterrorizá-los. No versículo 5 diz que enviaram ao mesmo tempo agentes ao rei Sírio para lhe contar mentiras a seu respeito, para contar mentiras a respeito de quem? Do povo de Deus. E não foi só o rei Sírio, depois veio do rei Sírio, veio o rei Dário e fizeram o mesmo, depois veio o rei Alcério e fizeram o mesmo, e depois veio o rei Artaxerxes, e fizeram o mesmo. Denunciaram, não, tem cuidado, olha, tu não deixes, olha, se eles edificarem a cidade, se eles edificarem aquela cidade, isto é um povo rebelde. Olha, isto é um povo que só obedece lá às leis deles. Cuidado, olha, vê lá o historial deles, se eles já não tiveram guerras no passado, que eles já não derrubaram reis. Cuidado, olha, o teu lugar está em perigo se deixares esta gente erguer a cidade. E o decreto do rei, Esdras 4, 21, diz assim, ou seja, o rei recebe tudo isso, depois vai ver o passado e realmente percebe toda uma série de coisas. E no versículo 21 diz assim, dados os factos, ordeno que esta gente pare o trabalho, a fim de que essa cidade não venha a ser reconstruída, até que eu autorize que a minha ordem seja cumprida estritamente, pois não posso permitir que haja prejuízo contra os interesses do rei. Quando esta carta chegou aos irmãos, Reã e Simsai foram a correr a Jerusalém e forçaram os judeus a parar as obras. E agora, 120 anos depois, está aqui Neemias em frente ao rei. E agora, quando o rei diz, porquê que estás triste? Porquê que ele teme? Olha, o que é que ele vai pedir? Ele vai pedir simplesmente só ao rei para revogar uma sentença que já tinha sido dada. Ou seja, volta atrás com a palavra. Cuidado. Ele vai simplesmente pedir ao rei, que ele tem tudo já na cabeça, porque já orou, já pediu a Deus, quem sabe foi o Espírito de Deus mesmo que lhe deu tudo isso, não é? Ele vai pedir ao rei, olha, não só que revogue a lei, mas que me ajude a reconstruir e que me dê
até a madeira que é preciso. Ele vai pedir ao rei para se ausentar. Ele sabe que é um homem da confiança do rei. Não pode sair dali. E vai pedir ao rei ainda que confie nele. Que a cidade e aquela gente não se vai rebelar contra o rei, nem vai haver prejuízo. Ou seja, é só simplesmente isto que ele irá pedir ao rei. É por isso que ele tem medo. Porque ele sabe, a não ser que seja Deus, em vão, Salmo 127, versículo 1 e 2, a não ser que seja Deus edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. A não ser que seja Deus a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a não ser que seja Deus a tocar nesta. Agora, apesar disso, ele é ousado. Ele vai em frente. A ousadia leva-o a agir. Agora, esta ousadia, ela tem um fundamento. E o fundamento não é a minha capacidade. O fundamento não é que eu estou a confiar em mim. Não, o fundamento é a promessa de Deus. Ao fim de 70 anos que Deus ia restabelecer. O fundamento é Deus. É uma ousadia que depende totalmente de Deus. E a fé leva-nos a agir baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Não baseado naquilo que nós estamos a ver, não baseado nas circunstâncias à nossa volta, mas baseado naquilo que a promessa de Deus diz, que a palavra de Deus diz. Então, ousadamente, nós decidimos dar passo de fé e confiar em Deus, que Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Então, o que é que estamos... Algumas atitudes que nós estamos a ver: preparação, ousadia. Terceira palavra que eu quero trazer aos irmãos é humildade. Diga lá ao irmão lado, humildade. Deus usa pessoas humildes. Humildade. Olha, Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Onde é que eu vejo aqui humildade na vida de Neemias? Primeiro, humildade para reconhecer que eu não posso fazer nada sem Deus. Neemias 1, versículo 4, quando ele ouve a notícia, está tudo destruído, o que é que ele faz? Ora. O que é que ele faz? Jejua. Por exemplo, quando em Neemias 1, verso 11, né, quando ele diz: olha, Senhor, usa-me, olha, eu quero fazer parte, mas eu dependo de ti, dá-me graça perante o rei. E Neemias capítulo 2, 4, quando o rei diz: olha, o que é que tu queres? Né? Ele diz que há aqui uma palavrinha que diz: então orei a Deus dos céus e disse. É aquela oração rapidinha, mas ele não faz só esta oração rapidinha. Em Neemias 1 nós vemos que ele ora, que ele jejua, há 4 meses que ele anda a fazer isso, né? Mas aqui aquela oração, ou seja, quanto mais oramos, mais nós dependemos de Deus. Quanto mais oramos, mais temos a consciência de que nós dependemos de Deus. Diga, irmão lá, nós dependemos de Deus. Há coisas que não precisamos de orar, pastor. A gente já sabe que tem que fazer. A gente já sabe que tem que fazer, mas precisamos da graça de Deus. Precisamos da mão de Deus. Precisamos da bênção de Deus. Precisamos de Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Não somos nós. E vemos essa humildade na vida deste homem. Sabe onde é que eu vejo também a humildade nele? É aquela atitude de humildade perante o rei. Ouça isto. Ele reconhece a sua posição terrena diante do rei. Ele não fala de qualquer maneira para o rei, não estamos a falar de graxa ou de hipocrisia, não. Ele reconhece a sua posição terrena, aqui nesta terra, cada um de nós tem uma posição. Se tu não és patrão, és empregado. Não faz lembrar como alguém disse: ai pastor, eu disse ao meu patrão que ele é um filho do diabo. Então o que aconteceu? O filho do diabo despediu o filho de Deus. E depois ele vai pedir: oh pastor, isto é perseguição. Não. Isto é, no mínimo, nem vou dizer o que estou a pensar. Nós temos que saber a nossa posição aqui na terra. Nós temos que saber a nossa posição aqui na terra. E temos que ensinar aos nossos meninos isso. Eu não vou falar para os professores de qualquer maneira. Eu não vou falar para os pais de qualquer maneira. Eu não vou falar para o pastor de qualquer maneira. Eles não vão falar para os irmãos mais velhos de qualquer maneira. Eles não vão falar. E nós, pais, é que temos que os educar nesse sentido. E eles verem isso em nós. Olha como é que ele se dirige ao rei. Versículo 3. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei. Versículo 7. E disse mais ao rei: se o rei parecer bem, dê-me cartas.
Há uma atitude de honra, há uma atitude de respeito. Nós temos que saber quem somos em Cristo, sim, mas temos que saber qual é a nossa posição, onde é que nós nos movemos aqui nesta terra. Senão isso é muita falta de sabedoria, para não dizer outro tipo de coisas. Não é que eu vejo a humildade dele. Ele é humilde porque ele reconhece que tudo o que estava a acontecer era a graça de Deus. Quando as coisas acontecem, versículo 8, e o rei lhe dá, ele diz assim, eu vou ler a versão do livro, o rei concordou com este pedido, porque era a graça de Deus quem o inclinava a meu favor. Ou seja, ele é humilde porque depende de Deus, ele é humilde porque honra as pessoas, e ele é humilde porque ele sabe que quando a bênção vem, não fui eu, foi Deus inclinou o rei para me abençoar. Deus tocou no rei para me abençoar. Não é, ai, o meu plano, não, a minha sabedoria, não, eu sou mesmo bom. Não, tu não és nada bom. Provérbios 16, 18, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair em desgraça. Aprendamos a ser humildes. Então, pessoas usadas por Deus preparam-se, são ousadas, são humildes. Quarto, a palavra que eu tenho para nós hoje é confiabilidade. Deus usa pessoas confiáveis. Pessoas que são confiáveis. Irmãos, ser copeiro do rei era um encargo de confiança. Ele bebia primeiro o vinho e se ele ficasse bom, então dava ao rei. Ele era uma pessoa confiável. Mas quando ele, lá em Neemias 2, estamos a ler só de 1 a 10, sempre. E o rei pergunta o que ele quer. E aquilo que ele pede, ele não pede coisa pequena. Ele pede para se ausentar. Ele pede para o rei revogar uma sentença. Ele pede ajuda para fazer as coisas. Ou seja, ainda quem vai ajudar a construir aquilo é o rei. Foi dito no passado, não faças isso, senão depois eles tiram-te o lugar. E o rei diz o quê? Diz que sim. Ele é uma pessoa confiável. E a minha pergunta é, será que tu és uma pessoa confiável? Mas essa pergunta não és tu que vais responder. Quem vai responder é a tua mulher. Quem vai responder é o teu marido. Quem vai responder é o teu pastor. Quem vai responder é o teu chefe. Quem vai responder é os teus amigos mais chegados. Eles é que vão dizer se tu ou eu somos uma pessoa confiável ou não. Porque confiabilidade constrói-se. Constrói-se com verdade. Constrói-se com autenticidade. Ser autêntico. Constrói-se com entrega. Nos entregarmos totalmente. Constrói-se com paixão. Não é? Os nossos olhos brilham quando nós estamos a fazer aquilo. E constrói-se com amor. Pessoas que amam as outras pessoas ao seu redor. Pessoas confiáveis, essa confiabilidade. Olha, tu podes confiar em mim. Calma. Toda a gente diz isso. Mas isso constrói-se como? Com verdade, com autenticidade, com entrega, com paixão e com amor. Não é alguém que chega, ai pastor, eu estou aqui e tal, estou aqui para ajudar, se o pastor precisar para pregar e tal, ok, tudo bem. Dizia-me alguém isso há 2 anos atrás. Então, mas eu não conheço irmão. Mas o pastor não tem o Espírito Santo? Tenho. Tenho o Espírito Santo e que me diz que eu devo ser prudente. Prudente com o quê? Irmão, seja fiel. Seja fiel aonde? À cadeira. Cada domingo. Uma pessoa que lhe aparece na sua vida, de repente diz que é o melhor do mundo e você... Calma. Constrói-se. Com verdade, com autenticidade, com paixão, com amor, com entrega. Nós vamos ver. Sabe o que é que me impressiona na irmã Estrela? Hoje já não me impressiona os tagarelas. Impressiona-me a vida. Impressiona a autenticidade. Impressiona-me a verdade. Impressiona que aquilo que eles têm a dizer tem um peso tremendo. Porquê? Porque eles vivem isso mesmo. Eles não leram um livro ontem para dizer hoje. Eles vivem aquilo. Isto tem um peso. Ele era alguém confiável. Quinto,
Generosidade. Deus usa pessoas que têm o desejo de fazer o bem. Versículo 10. Quando Sanbalate ouviu e o Tobias, ficaram todos desagradados, não é, com a vinda dele. E olha a parte final do versículo 10. Porquê que eles ficaram desagradados? Que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Alguém que viesse fazer o bem. Alguém que viesse fazer o bem. E Neemias significa Jeová conforta. Neemias era uma pessoa generosa. Deus usa pessoas generosas. Pessoas que querem fazer o bem. Vivemos hoje com esta mentalidade no mundo, o que é que eu ganho com isso? Não ganho nada. Então não me envolvo. Por que quer isso? Mas não é isso que eu aprendo. Não é isso que Jesus nos ensina. Neemias, ele nem nasceu em Jerusalém. Ele nem esteve lá. Mas essa era a sua terra. Nós precisamos de fazer qualquer coisa. Nós precisamos de fazer qualquer coisa. Diga, irmão, lá, nós precisamos de fazer qualquer coisa. Mais do que criticar a situação que vivemos em Portugal. Nós precisamos de fazer alguma coisa. Há tantas casas em ruínas. Há tantas pessoas que sofrem. Há tantas pessoas com dificuldades. E será que tu podes dar do teu tempo? Será que tu podes dar dos teus recursos? Será que tu podes dar da sabedoria que Deus te tem dado? Será que tu podes ser os braços de Jesus aqui nesta terra? Será que nós podemos ser a boca de Jesus, os pés de Jesus? Nós somos o corpo de Cristo aqui nesta terra, sim. Nos reunimos aqui para celebrar, para louvar, para adorar ao Senhor, mas para que depois, cheios de Deus, possamos ir para onde há ruínas, para onde há sofrimento, para onde há destruição e ser bênção na vida dessas pessoas. Ser bênção na vida dessas pessoas. Precisamos sair do nosso conforto, sim. Oh, Neemias me ensina isso. Ele não tem nada aqui para lá. Ele não tem nada que se pôr numa tarefa que ele nem sabe se vai conseguir ou não. Aliás, ele não tem garantia nenhuma. Pelo contrário, a garantia que ele tem é que Zorobabel tentou, não conseguiu. Esdras tentou, não conseguiu. E eu sou o próximo a cair. Eu estou bem. Tenho um bom trabalho. Dentro de quem está na Babilônia, ele tinha um bom trabalho, tinha um bom emprego. Estava no melhor sítio, o palácio. Comia as melhores comidas, a do rei. Vamos chatear para quê? Isso é para os mais novos. Ou então, isso é para os mais velhos. Qualquer coisa assim. Neemias é uma pessoa dedicada a Deus, à obra de Deus. Neemias é uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus, preocupa-se em agradarem. Irmãos, Neemias preocupa-se com a glória de Deus. E quando esta frase veio ao meu coração, não é ver a glória de Deus, mas se é verdade, há igrejas que vieram trazer uma má fama ao nosso país, porque querem dinheiro, e fazem isto, fazem aquilo, fazem aquilo outro. Vamos nós recuperar isso. Trazer uma boa fama com a nossa atitude, com o nosso trabalho, com a nossa entrega. Vamos fazer. Irmãos, não vamos morrer e deixar as coisas assim. Sim, porque nós vamos morrer. Não sei se vocês sabem. Sabem ou não? Mas antes de passar esta vida, vamos gastar a nossa vida no melhor propósito, que é construir o reino de Deus. O melhor legado que nós podemos deixar. Hoje, se eu estou aqui, quantos irmãos no passado trouxeram tudo isto até aqui? Agora de repente vem-me um flash da irmã. Onde está a irmã branca? A irmã Idalina. Essa cadeira não era essa, era outra, era dela. Minha irmã tinha 95, né, ou 4. E uma das coisas que ela, muitas, mas que ela e o marido foi do tempo de estar numa cidade no nosso país e serem apedrejados no sentido, vão-se embora, vão-se. Eles não desistiram. Eles
apesar disso, eles vieram firmes, fortes, pregaram a família, os netos, os filhos, toda a gente a servir ao Senhor. Muitos de vocês convertidos ou evangelizados. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós, enquanto tivermos vida, vamos fazer a nossa parte. Por isso eu dei o título desta série: Mãos à Obra. Diga ao irmão ao lado: mãos à obra.